Começar. Bom, vamos começar aqui hoje a nossa leitura dos capítulos 7, 8 e 9. Vamos deixar registrado aí para a gente também na gravação, para a gente poder discutir e fechar esse assunto do dilúvio. E aí a gente vai entrar depois na mais uma parte de genealogia, e aí depois a gente já vai para a história de Abraão. E aí a gente já começa a entrar num texto aí mais conhecido para a gente. Deixa eu só eu colocar aqui. Eu esqueci de colocar a minha ajudadora, minha auxiliadora, para me ajudar aqui, quando eu precisar. Ai, deixa eu fixar aqui também. Se a minha internet estiver ruim, gente, vocês me avisem, tá bom? Porque eu tô sem Wi-Fi aqui em casa e eu tô roteando a internet do meu celular para conseguir falar com vocês pelo computador. Qualquer coisa, se ficar muito, muito ruim, eu mudo pro celular, mas eu não sei como que a gente fazer, mas vai dar certo. Fiquem intercessão aí, tá bom? Todo mundo intercedendo para minha internet funcionar bem, não gastar muito e a gente conseguir até o final. Bom, vou começar a leitura, tá bom? Gênesis capítulo 7. O título lá está assim: Noé e sua família entram na arca. Vocês lembram que a gente já falou de Adão, Caim, Abel, a gente foi lá na queda, falou da corrupção do homem, da linhagem 7, a corrupção do homem. E aí agora chega em Noé, na semana passada a gente falou sobre o anúncio, né? Deus anuncia o dilúvio a Noé, pede para ele construir a arca, e finaliza falando que Noé iria fazer conforme tudo Deus lhe mandou. Então aí agora a gente vai começar a ver de fato o processo da construção da arca. Então vamos lá. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para que se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para a arca de Noé. Então, para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, de toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para a arca de Noé. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos cumes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto, tanto de ave como de gado, e de feras, e de réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem.
tudo que tinha fôlego, de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Quem vai ler o capítulo 8? O seu. Ótimo. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Desculpa, até o 10º mês. No primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba da arca, para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o resto que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse a seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fim. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Muito bom, gente. Tem uma parte nesse capítulo que eu quero muito comentar, mas vai ficar para depois. Quem vai ler o capítulo 9? Alguém, seu voluntário, ler, se oferece. Vê, você quer ler o capítulo 9 para gente ou você não consegue? Depois eu leio. Eu estou administrando um negócio aqui com o Stefano, negociando aqui, que ele não quer deixar eu assistir direito. Ah, tá. Então, continua negociando aí com ele e eu vou fazer a leitura do capítulo 9. Bom, gente, vamos lá para o 9, então, e aí a gente em seguida já começa a comentar.
Seja bem-vinda, paz do Senhor, Aparecida Sueli. Seja bem-vinda. Eu não conheço você, mas eu quero te conhecer em breve, tá bom? Vamos lá, capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão de todo homem, da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificais e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, e com toda a alma vivente, e convosco está, de aves, peraí, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu vos estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída até a carne, toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente, de toda carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto entre Deus e toda alma vivente, de toda carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. E estes três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de toda a sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos de seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados de trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não ouviram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gente, uma leitura longa, mas vocês viram que a gente leu rapidinho? Ó, agora são 8h17. A gente começou a leitura mesmo de fato, eu acho que já era quase 8h10, né? Umas 8h08. Vocês verem, nem 10 minutinhos a gente leu 3 capítulos da Bíblia e uma história completa. Quando vocês verem, por exemplo, que tem um assunto que é extenso, é bom a gente tentar sempre ler na sua completude, porque a gente não fica com dúvida, e às vezes a gente lê só um pedaço, e fica com dúvida de alguma coisa, e não leu a outra parte, a resposta já está bem ali na frente. Mas eu queria, antes de começar a fazer os meus comentários, queria saber o que vocês acham desse relato do dilúvio,
das curiosidades que ocorreram por aqui, nesse contexto da história. Se vocês têm algum comentário que vocês querem fazer, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, quero ouvir vocês. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Andressa, uma coisa que me chamou a atenção é que eu sempre, assim, conforme a gente vai fazendo a leitura mais detalhada, a gente vai prestando atenção em detalhes, né? E eu sempre Sim, acreditei que que entrou na arca de dois em dois, é a fala. Só que eu achei que era um par. E depois você lendo e relendo, você vê que não, foram sete pares de cada espécie, né? Não é isso ou eu estou confusa? das espécies limpas. Das espécies Isso, das, limpas foram 7. Aí dos outros das foram espécies 2. limpas. Isso. E aí é uma coisa que me chamou a atenção, foi isso, né? Porque quando a gente faz a leitura, se não presta atenção nos detalhes, a gente acha que entrou um casal só de cachorro, um casal só de ovelha. Não, foram 7 casais, né? E eles entraram de dois em dois, né? O par entrou. Então, isso é uma coisa que chamou a atenção também. Aí pulando, Sim. né? Pulando assim do capítulo 6 lá para o capítulo do 7 lá para o 9, você na aula passada, na aula não, né? No nosso encontro passado, você tinha comentado o nome do filho caçula. E engraçado que eu tenho 2 Bíblias aqui em casa, que a escrita é cão. E depois eu fico, Ah, sim. é cão, né? E agora você leu aí, eu tô com uma outra aqui que eu uso para dar aula para as crianças, que é de recursos para o Ministério Infantil, e tá escrito Aham. cão. Aí eu falei, olha só, uma Bíblia para outra, cão, cão. Aí eu fiquei, olha, Eu interessante. nunca peguei nenhuma Bíblia que tenha escrito cão. Não sei qual É, que é a tradução que tem, mas eu já ouvi falar já. Isso que você comentou, Bê, da questão dos animais, do fato deles terem entrado algumas espécies, entraram de 7. Quais que eram? Eram 7 pares. Quais que eram? Eram os animais que eram considerados puros. Esses animais considerados puros eram aqueles que serviriam tanto para alimento, ou como para sacrifício. Tá? E o que, que vai determinar o que é um animal puro? Não era uma questão mais cultural mesmo. Ali naquele caso, eu acredito que já era como fala, o cordeiro, né? Eu sei que tinha algumas aves também que eles usavam para sacrifício. Por quê? Porque eles estavam entrando na arca e a gente viu lá na frente que assim que Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Então ele precisaria ter recursos para fazer esse sacrifício. Então o Senhor, antes mesmo de que tudo fosse destruído, ele já fala para Noé pegar um pouco a mais dos animais que eram utilizados para os ritos, né, dos sacrifícios, para que eles pudessem ter esses recursos quando eles precisassem um ano depois lá na frente. E sobre a questão do nome, a Elisângela falou que no nome dela tá Tom. Qual que é a sua tradução, Elisângela? Depois fala pra gente. Ah, falando nisso, eu já quero deixar a Elisângela comentar uma coisa que ela não comentou na semana passada, mas que vai caber muito para esse momento. Porque eu não sei se vocês já pensaram, gente. Nós temos, assim, espécies de animais incontáveis. Eu fico pensando, eu olhava assim, por mais que a Arca tem réplicas, né? Que o Newton até deixou uma referência para a gente aí no último encontro, que a gente poderia ver. E elas são enormes, né? As medidas, tudo certinho. Mas eu ainda fico pensando, gente, para a variedade de animal que a gente tem nesse planeta Terra, como que esses animais couberam lá? E isso sempre foi uma dúvida minha. Eu falei assim, mas eu acho que a arca era imensa, né? Mas a Elisângela tem uma resposta muito boa que nunca me passou na cabeça e que eu acho também não deve ter passado aí pela cabeça de algumas pessoas. Fala pra gente, Elisângela, por favor. Andrei, estou me colocando nas enrascadas dela. Na verdade, foi um vídeo que a gente assistiu há uns anos, eu e o Thiago, do pesquisador, do doutor Adalto Lourenço, onde eles trazem uma explicação lógica e ela é afirmada e confirmada, que assim, ela é aceita, na verdade, no meio de vários estudiosos, até por conta da lógica da explicação, quanto da arquitetura da arca.
toda ela foi trabalhada de uma maneira coerente. Então, por exemplo, se fosse para levar os animais adultos, vamos dizer assim, eu fiz um montante aqui de dias, umas anotações a partir de Gênesis 18. Então, vamos lá, o primeiro dia do dilúvio, ele ocorre no segundo mês, no dia 17. Agora, a arca pousou no Monte Ararat no sétimo mês do dia 17. Então, ali já foram mais de 5 meses, só de flutuação. Aí diz que a redução das águas começa a aparecer, os picos começam a aparecer no 10º mês. E joga mais 2 meses para frente. Depois de 40 dias, Noé vai abrir a janela. Depois que começou a baixar as águas. Aí, de 7 em 7 dias, ele soltava as aves. Ele soltou algumas vezes do corpo, como a gente leu. E aí, depois, a Bíblia diz que no ano 601, no mês do, ou seja, não é que há 600 anos quando entrou na arca. Então, ele já tinha 601 quando ele abre a cobertura da arca. E ainda assim, depois que ele abre a cobertura, Deus permite a saída no mês 2 e 27 dias. Aí isso totaliza aí mais ou menos uns 360, 370 dias confinados dentro de uma arca. Vocês já fizeram alguma pesquisa básica de quanto come um animal carnívoro? 45 quilos. 45 quilos por dia. Não teria alimento para esses animais. Isso, você falou dos animais limpos aí, que é a questão de foram colocados para sacrifício, quando também foram utilizados para alimentação dos carnívoros menores. E ali eles se reproduziam mais rápido também, porque a cada 6 meses esses animais, dependendo do tipo de animal, como uma galinha, algum tipo, eles reproduzem um pouco mais rápido. Então, eles serviam também como alimento para esses animais carnívoros, como também alguns ali filhotinhos, por durante algum tempo, podiam ser alimentados vamos dizer, pela cevada, né, por erva. Então, vamos pensar assim, que a lógica dos animais sendo inseridos na arca como filhotes resolve 3 problemas de logística da arca. Primeiro, economia de espaço e de peso. O segundo era a redução de consumo, que é a água e a comida. Pensa, gente, são 370 e poucos dias. Não teria como armazenar comida para poder ter para esse monte de animal adulto. E também a longevidade do repovoamento da terra. Então, pensando nessa análise, ficaria assim. O primeiro ponto, que é a estimativa de alimentos. O estudo da biologia criacionista sugere que o volume de comida necessário ocuparia apenas cerca de 10 a 15% do espaço total da arca, se bem compactado. Então, forragem e grãos utilizados sendo prensado e grãos têm alta densidade calórica, seriam necessários aproximadamente 2.500 metros cúbicos a 3.000 metros cúbicos de alimento. E água potável, embora existam teorias de captação de água da chuva, se Noé tivesse que carregar toda a água, precisaria de cerca de 4.000 metros cúbicos, ou seja, 4 milhões de litros de água. Isso ocuparia cerca de 10% do volume da arca, atuando, inclusive, como lastro para a estabilidade no fundo do navio. Ou seja, essa água que eles carregavam, o alimento, também serviu para deixar a embarcação com estabilidade. Aí, sobre o espaço vital, o cálculo da ocupação ficaria assim: se considerar o tamanho médio de um animal na arca, era o de uma ovelha, já que muitos eram pequenos répteis, aves, mamíferos e ovelhos. A capacidade máxima, a arca tinha espaço para aproximadamente 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. Na ocupação real, estimativa conservadoras de gêneros biológicos, tipo bíblico, que é mais amplo, sugere cerca de 16 mil animais a bordo. Então, tem uma folga. Isso significa que Noé usaria menos de 20% do total de área para pisos de animais, deixando 80% só para circulação, ventilação e estoque. Aí a logística da família de Noé. Com apenas 2 pessoas a bordo, o trabalho manual seria impossível sem sistemas passivos. O espaço de sobra permitiria. Então, sim, o sistema de gravidade, pisos inclinados para que os dejetos caíssem em canais centrais ou fossem levados pela água,
ventilação natural, o espaço vazio do pé direito e a abertura superior de 45 centímetros, que é a janelinha de Noé, criavam tipo um efeito chaminé, renovando o ar e removendo o calor gerado pelo metabolismo dos animais. Então, mesmo com uma margem de erro gigante, a arca era superdimensionada e o fato de serem filhotes não apenas garantia o espaço, mas criava um ambiente muito menos estressante para ser gerenciado por apenas 8 pessoas. E nesse caso, com todos esses cálculos, é exatamente o tanto que precisaria para alimentar a quantidade de animais do tamanho de uma ovelha que eu mencionei, se fosse considerado todos filhotes, mais de 16 mil espécies de animais, e ainda para o período que ficaram confinados de 370 dias. Então, essa era a observação que eu falei. Mas eu falei, ela ia ficar melhor para o dia de hoje mesmo, pensando. E, claro, não, tem que chegar, porque a pessoa só pensa nos 40 dias, 40 noites, e depois as águas abaixaram. Não, foram 40 dias somente de chuvas, de abismos abertos, saindo água de tudo quanto é lugar, das fontes. O resto dos dias, durante 150 dias, foram só de flutuação. Só após esse período é que foi diminuindo as águas, e ainda assim foram mais de 150 dias, foram quase mais de 200 dias ainda, só para baixar as águas, e eles poderem ter da água. Com esse cálculo, sendo os animais todos filhotes, eles conseguiam cuidar, não tinham aquela questão de brigas entre animais, por exemplo, um animal carnívoro com fome, e eles conseguiam manter a logística, tanto da criação, da estrutura arquitetônica da arca, e é possível, porque não é, nós comentamos na semana passada, não é feito da forma que Deus mandou. Todos os compartimentos foram feitos como Deus mandou. Então, se foi feito como Deus mandou, ele é o arquiteto master, né? E ele é o arquiteto perfeito, ele sabia o que estava fazendo. E com essa conta, todos couberam e ficaram durante todo o período certinho, sem nenhum escassez e com todo o cuidado necessário, sem ninguém morrer com gás carbônico gerado pelo calor e deserto dos animais, que possivelmente esses dejetos eles eram liderados por causa da arquitetura da embarcação, e assim é a teoria mais lógica de como carregar os animais. Então, Deus trouxe durante 7 dias, como você leu no capítulo 7, né, durante 7 dias esses animais foram chegando e Noé foi acomodando eles no seu compartimento. E Noé que foi atrás de ninguém, os animais vieram sozinhos, Deus mandou e eles vieram. E acredito, eu falo que a minha imaginação é tão fértil que se bobear, eu acredito nas próprias mães do próprio dono da loja, acabei de parir, pode levar. Fala, estou trazendo. Eu tenho imaginação para isso, gente. E é isso. Nossa, muito bom, muito bom. A Albi comentou, quando eu crescer eu quero ser igual a essa menina. Eu também, Lei, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Gente, para vocês verem, né, quando a gente para olhar o texto com um pouco mais de atenção, porque às vezes a gente só vai, faz aquela leitura corrida, rápido, lê de uma forma genérica, e tem tantas riquezas de detalhe, então por isso tem muitas vezes que alguns textos a gente consegue parar nele e ficar ali horas e horas e dias, porque tem uma riqueza de detalhes absurda. Porque pensa, a Bíblia não fala se eram filhotes ou não, mas quando a gente vai pensar em toda essa questão lógica, da logística, de como que teria funcionado, faz muito mais sentido de que teriam sido filhotes dos animais que entraram dentro da arca. Por toda essa questão que a Elisângela explicou, que eu não consigo nem me atrever a explicar de novo um milésimo de palavras, porque eu não me recordo. Mas, de fato, assim, era uma arquitetura bem pensada, tinha toda uma questão, e a gente, que nem ela falou e falou muito bem, quando a gente fala do dilúvio, a gente sempre fala dos 40 dias e das 40 noites, mas, assim, eles ficaram submetidos a esse processo por pelo menos um ano. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos ali, se for errar um pouquinho o cálculo, mas foi pelo menos o processo de um ano que eles ficaram dentro dessa arca. Então, precisaria existir uma logística. E um ponto também que eu não tinha pensado, que era a questão da reprodução deles. Provavelmente, muito certamente, muitos eles se reproduziram ali dentro da arca, né? E você comentou, galinha, eles reproduzem muito rápido, botam ovo muito rápido, enfim. É toda uma logística. E aí, quando eu fui pensar, né, que ela tinha comentado por cima comigo sobre esses detalhes,
E aí depois eu fiquei pensando, né? Porque foram 40 dias e 40 noites para que, de chuva, de água jorrando de todos os lados, a Bíblia vai falar que se abriram os abismos, né? E aí eu fui pesquisar o que significava ali de fato o abismo no grego, e era como se fosse um fornecimento de água subterrânea, é, que se abriram também ali, e que tinha, então, jorrava água da terra, as janelas dos, além da chuva, fala que abriram-se as janelas dos céus e caíam águas torrenciais. E levou 40 dias e 40 noites para que toda a terra ela ficasse completamente submersa. Então, ou seja, foi um processo de 40 dias. Eu acredito muito que ali nos primeiros dias, as pessoas foram vendo, por exemplo, os níveis de água subindo. E aí eu fico pensando muito em quem ficou ali de fora, né? As pessoas vendo Noé entrando na arca, fechando lá a portinha, Deus selou por fora, com betume, e Noé dentro da arca, e às vezes nem tinha começado a chover tanto assim, ou até começou a chover, mas ele falou assim, ah, não, isso daí vai passar. E aí os dias passando, eles viam que aquela água não parava de cair, não parava de surgir água, e a água foi subindo de nível. E eu penso que aquelas pessoas em algum momento falam assim, não, peraí, a gente vai ter que ir para um ponto mais alto. E aquelas pessoas tendo que sair da onde elas estavam, tendo que se locomover. Pensa, gente, não tinha cidade construída. As cidades não eram habitadas, não tinha prédio, não tinha onde se esconder debaixo, a não ser das copas das árvores. Mas eu acredito muito que houve essa locomoção das pessoas querendo subir para os montes para tentar fugir enquanto aquela água ele subia. E eu penso que ainda eles subindo e subindo, e eles não conseguiam se conter ali, porque eles iam a água subindo ainda mais. Os animais também meio que tentando fugir ali do seu instinto natural de morte daquela água, e o povo tudo subindo, e quando eles chegavam no mais alto cume, pensa, gente, quando a água subiu ali, chegou, eu acredito que foi um processo assim, de muita tortura, assim, para quem decidiu ficar, sabe? Para quem decidiu não, porque foi uma decisão, né? Porque Noé tinha avisado o povo, e ninguém quis dar ouvido. Então, quando eles viram ali que Noé tinha razão, eu acredito tanto que o povo tinha se arrependido, mas já era tarde, né, para se arrepender. Já era tarde para clamar por alguma coisa. Tem até alguns filmes que falam sobre a Arca de Noé, depois eu posso até encontrar algum aqui para a gente compartilhar, para a gente assistir junto, e ver se corresponde também com o texto bíblico, porque a gente pode avaliar os filmes para ver se eles são fiéis ali aos textos bíblicos. O desespero de algumas pessoas tentando bater ali na porta da arca, querendo entrar. E, gente, pensa, foi desesperador para quem ficou do lado de fora. E para eles que estavam ali do lado de dentro também, eles confiavam no Senhor, tudo certo, mas pensa, eu acredito que Deus, apesar de ter mostrado para Noé o que faria, não deu tantos detalhes, sabe? Eu acredito que ele não contou para Noé que ele ficaria um ano dentro da arca. Então, foi um período, assim, muito complexo, de muita dor mesmo, eu imagino. Eu queria que na Bíblia tivesse um pouco mais desses detalhes, mas pensa, gente, é uma loucura, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Vitória falou que legal, nunca tinha pensado no Entre Olhos. Eu também nunca tinha pensado. Aí na segunda-feira passada ela tinha comentado rapidamente. Eu falei, nossa, realmente faz muito sentido eles terem sido filhotes, porque era muito mais fácil a logística. Porque, pensa, um animal que ele comeu o outro, é o instinto natural. Pensa, você cuidar de um leão, enfim, nessa fase ali adulta. Por mais que eu acredito que eles estavam submetidos à palavra de Deus e que se Deus mandasse ninguém comer nada, da mesma forma como fez com Daniel lá na Cova dos Leões, não fariam nada, mas pensando na logística, né? Exatamente, penso no desespero. Eu também acho que foi muito desesperador. Os animais precisavam repovoar, então a idade dos animais precisava ser considerada. Sim, os animais jovens procriavam mais vezes e ainda mais saudáveis, verdade. Isso é um ponto muito importante, também faz muito sentido. Pode falar, Nilton. Eu queria trazer uma polêmica aqui. Pode fazer. Se dá pra gente. Porque falando de dilúvio, falando de Noé, a gente tá falando de juízo de Deus, certo? Sim, Deus é, quis, de alguma forma, assim, purificar aquela terra, né? E Deus não tirou Noé da terra. Deus deixou ele lá e fez essa lavagem aí, né?
vamos assim dizer. sim. Tô pensando nisso, eu sempre tive esse pensamento, né? Não sei se estou certo ou não, mas a Bíblia diz em Apocalipse que haverá novos céus e nova terra, né? E que a Sim. nova Jerusalém desceria do céu. E eu penso que tem alguns outros textos também que usam esse paralelo, né? E poderíamos pensar sobre o juízo final também. Hum, que essa nova Jerusalém não seria exatamente em um outro lugar, né? Mas seria nessa terra, mas com a purificação, né? Lá como diz lá em Pedro, que será purificado pelo fogo. Não sei se alguns irmãos aí já pensaram nisso, já fizeram esse paralelo ou não. O ponto que você trouxe é bem legal, bem interessante. Eu não sou a pessoa mais estudada de escatologia para poder te responder tão fidedignamente. Se alguém souber um pouquinho mais, pode falar aqui. Mas pelo que o pouco que eu sei de estudos escatológicos, que eu já aprendi, inclusive um tempo atrás eu estava estudando um pouco e eu preciso retomar porque eu não consegui continuar. Mas o que, que eu entendo da questão da Nova Jerusalém? Eu sei que tem arrebatamento, enfim, tem o governo de Jesus, né, que é no período do milênio, onde ele desce e reina, e depois dizem que tem a Nova Sião, a Nova Jerusalém, que seria, eu acredito que seria num plano intermediário. Eu não acredito que seria aqui na Terra, porque diz que, não lembro exatamente agora o versículo, mas tem uma, eu acho que foi até aqui num trecho aqui que eu li, mas eu não lembro agora exatamente o versículo, porque eu não anotei. E Deus fala assim que enquanto a terra durasse, ele não faria mais algo do tipo. Então, acredito que a terra tenha um período finito, ela não seja infinita. Mas eu posso estar errada. Se alguém tiver mais alguém estudioso aqui e entendido de escatologia, para ver se faz sentido, mas no pouco que eu entendo, mas eu também não sei explicar muito, eu acho que não seria nesse plano aqui, não. Acho que seria num outro plano, Nova Jerusalém. Seria em Porque, plano celestial. porque o que eu também não entendo muito, mas o que me Sim, incomoda, assim, é quando ele, lá em Mateus, nos evangelhos, fala assim, ele começa a narrar lá e dizer mais ou menos como será, né? Tipo assim, terá sim, dois no campo, um será tirado, o outro será deixado. Será um sim. fazendo isso, um será tirado, outro será deixado. E aí eu penso que quem é deixado não é aquele que, que perdeu a salvação, mas é aquele que ganhou a salvação. Por quê? Porque em Noé, os outros foram tirados e ele foi deixado, né? E, e aí eu fico nesse embate aí, entendeu? E aí, quando Ah, fala de novos céus e nova terra, é lógico que aí eu penso que tudo será renovado, porque nós temos essa questão da camada de ozônio, nós temos questões da terra, do sim, clima, do ar e tudo mais. Aí eu penso que tudo será renovado, entendeu? Não sei. sim. Ah, não, mas aí, nesse caso, Milton, eu penso o seguinte, tem a passagem que fala que nós teremos corpos celestiais, então já não cabe a questão de estarmos aqui na Terra. E eu acredito que o propósito do juízo aqui de Noé, ele cabe porque ainda era necessário que coisas acontecessem. Jesus não tinha vindo, tinha essa promessa desde Gênesis 3, que o Filho do Homem, o Filho de Deus viria para a Terra, e teria sua segunda vinda ainda, ele não tinha vindo nem a primeira vez, e Deus tinha um plano ainda ali a se cumprir. Nós estamos vivendo ainda parte desse plano, então ali precisaria de uma continuidade. Mas quando for no final dos tempos, já será a segunda vinda, será a conclusão do plano do Senhor. Então não haverá mais necessidade da gente estar aqui e ter um novo recomeço nessa terra. E aí, como a Bíblia também fala que nós teremos corpos celestiais, enfim, e do arrebatamento em si, eu acredito que quem vai ser levado vai ser os salvos mesmo, e quem será deixado vão ser os que vão passar aqui pela tribulação. Aí tem a questão do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, eu acredito mais no pré-tribulacionismo, que aí vai passar pela tribulação, enfim. Pelo que eu estou estudando, eu ainda tenho muitos detalhes assim que eu tenho curiosidade que eu não encontro respostas, né, da questão mais escatológica, mas essa questão do plano de quem fica, de quem vai, eu acredito muito pelo que eu tenho lido assim
que eu li das últimas vezes sobre o Apocalipse, que quem vai ser retirado da terra são os salvos e quem fica aqui são os não salvos. Aí eles passarão pela tribulação ou pelo juízo final, enfim, pelo reinado do anticristo também, né, pela toda essa perseguição. Não sei se mais alguém tem algum comentário, algum ponto de vista, ou lembra também de algum texto que possa ajudar a gente agora, que agora eu não estou lembrando mais nenhum decor para a gente comentar sobre esse assunto, mas até o final a gente lembrar, deixa eu ver aqui, ó, fico imaginando que o tempo... Ah, tá, depois eu... Ah, tá, Elisângela falou outra coisa aqui, mas a gente vai fechar esse assunto então. E Alguém mais eles vai serão, comentar? eles serão aniquilados ou sempre haverá. Acho que não, sempre haverá não, não tem como, né? Mas pensei como se fosse no Rico e Lázaro lá, né? É, que eles viviam, é, uma parte viverá no fogo eterno e outra parte viverá no reino eterno, né? Ou Ah, será sim, depois aniquilado, ou será no aniquilado. no final de tudo vai ser, quem tiver que ir para o céu vai para o céu, quem tiver que ir para o inferno vai para o inferno. O que vai diferenciar é que algumas pessoas já terão morrido, aí quem morreu vai ser julgado primeiro, e aí vai ter algumas pessoas que estarão vivas. Quem estiver vivo na volta do Senhor vai ser arrebatado, quem não for arrebatado vai passar aqui, pela minha visão pré-tribulacionista, vai passar pela como que é pelo reinado do anticristo, que vai durar 7 anos na Terra, os 3 primeiros anos e meio vai ser uma maravilha, os três últimos anos vão ser de tormento, onde até fala que eles procurarão a morte e não encontrarão. Depois do arrebatamento, o Senhor ainda tem o reinado do milênio, né? Daí tem as 2 testemunhas que vão vir pregar para os que ficaram, alguns ainda se arrependerão. É bem complexo essa parte do Apocalipse, mas acredito que vai ser um julgamento completamente diferente e o propósito também completamente diferente do de Noé. Não vai ser igual. E aí depois os que estiveram vivos, enfim, vai ter passado toda essa parte, até que vai ter o tribunal mesmo do julgamento do Senhor, e aí sim vai estar assim, tá condenado, não tá, quem tá... Aí quando o inimigo de fato ele for destruído, lançado no mais profundo do abismo, onde ele não poderá mais ter nenhum tipo de reinado sobre a terra, ou influência sobre as pessoas, quem estava ali do lado dele que não foi salvo, também vai viver no inferno com ele. Mas vai ser eterno, vai viver eternamente. Ah, Ou, sim, eu ou vão acredito ser que... aniquilados. Não, eu não acredito que vai ser aniquilado, não, porque a Bíblia fala que o fogo nunca apaga e o bicho nunca dorme. Então, eu acredito que vai ser infinitamente. Infinitamente a gente na glória sendo feliz, quem está salvo, em nome de Jesus, para que a gente tenha salvação. E quem não cuidar da sua salvação, eu acredito que vai sofrer eternamente. E o diabo vai existir eternamente. Sim, mas não com o seu poder, na verdade, né? Porque quando vai falar lá no final dos tempos, Jesus vai ter a guerra final, onde Jesus vai vencer de fato e aniquilar ele, né? Aniquilar ele, assim, o poder, né, de ação dele, porque quando ele foi expulso do céu, ele ainda teve e tem liberdade ainda para agir de influência sobre a vida das pessoas na Terra, mas aí depois desse período ele não terá mais. Aí estará condenado para sempre e não poderá ter mais a oportunidade de influência nenhuma. Mas, de fato, ele será jogado no inferno. Se alguém quiser comentar alguma coisa dos mais entendidos aí do assunto, podem comentar também para me ajudar. Então, eu sei que mesma pessoa. Pode falar, Thiago. Estou acompanhando aí o raciocínio do Newton e estou vendo no que eu posso ajudar. Ele está buscando, né, se nós somos a favor dessa visão aniquilacionistas ou imortalistas, né, no caso. Aí, Newton, se você estiver me ouvindo e puder abrir em Daniel 12, no versículo 2, Daniel 12, aí fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós cremos que sim, o sofrimento, a angústia, a vergonha vai ser eterna, assim como a vida é eterna, né? Buscando
por um lado escatológico, a gente não gosta muito de entrar nessa questão escatológica, porque existe uma briga muito grande, uma discussão muito grande a respeito do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Mas o que nós acreditamos, a maioria da cristandade acredita, que sim, o diabo, o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, ali vai ser separação eterna de Deus, né? Separação eterna de tudo. Então, aqueles que forem achados escritos no livro da vida, esses vão ressuscitar-se, e se estiverem vivos, terão seus corpos transformados e viverão para sempre com Cristo e as outras coisas que vão acontecer acerca do milênio. E aqueles que não forem achados no livro da vida, eles que já morreram, eles ressuscitarão para a vergonha eterna, e os que morrerem também já serão julgados e serão lançados no lago de fogo. É difícil, é uma situação complicada, mas é o que diz a Bíblia. Então, a visão do cristão, da maioria da cristandade, é que nós somos imortalistas e todos irão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo vai ter a vida eterna. E os que não morreram em Cristo, né, vão ressuscitar para a vergonha eterna. Muito bom. Não lembrava desse versículo. Mas faz tempo que eu não leio Daniel, fica até a atenção aí para mim, para eu ler de novo, para relembrar, porque eu sei que alguns textos que têm algumas informações escatológicas é Daniel, Tessalonicenses, tem mais alguns também que tem algumas informações escatológicas que a gente não encontra no Apocalipse, que vai complementando, né? E aí, o versículo que o Thiago leu conseguiu explicar bem o que eu estava querendo dizer. Valeu, Thiago, obrigada. E o que ele falou também sobre a questão do pré- e pós-tribulacionismo, a Bíblia não fala exatamente, né, gente? Eu ainda estou nesse dilema, assim, eu ainda tenho uma outra linha de raciocínio que não é nem pré nem pós, mas eu ainda não consigo explicar sobre ela, porque eu ainda estou estudando para conseguir formular a minha própria opinião, porque são coisas que a Bíblia não diz, né, exatamente para a gente, mas o que a gente tem que entender sobre isso? Que é muito importante. Se você acredita que é pré ou que é pós-tribulação, você não tem problema nenhum, porque não é questão de salvo, não vai implicar se você vai ser salvo ou não. O que a gente precisa estar é pronto para as duas situações. Se for antes, a gente está no lucro, porque a gente não passa na tribulação. Se for depois, a gente já está preparado psicologicamente para enfrentar, se caso for no nosso tempo e a gente estiver vivo. Então, mas são questões de detalhes também que vai mudar um pouquinho das perspectivas que a gente tem para algumas respostas. Mas se vocês tiverem uma opinião diferente também, não tenham medo de expressar, tá, gente? Porque aqui eu não vou julgar vocês por terem um pensamento diferente do meu, não. Desde que não seja uma coisa que a Bíblia fala do contrário, né, tá tudo certo. Elisângela comentou aqui, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do 50 ao 58, vai falar sobre a nossa transformação em corpos glorificados. Muito bom. Exatamente, precisamos estar preparados como se Cristo fosse voltar hoje, exatamente. Por isso que fala que a gente precisa estar vigilante, atento, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, eu lembro que a gente falou na semana passada que quando fosse para o Filho do Homem de Deus voltar, ele voltaria, seriam tempos parecidos com os tempos de Noé, onde as pessoas não queriam ouvir a Deus, estavam pervertidas, casavam-se, davam-se em casamento, e quando a gente olha para o nosso contexto, a gente vive um cenário muito parecido. Talvez a gente tenha um pouco assim da ilusão de que a gente está um pouco melhor e não tão ruim, assim como se imagine, porque a gente vive num país laico, onde não tem perseguição, onde as pessoas têm meio liberdade, onde o brasileiro é muito simpático com todo mundo. Então, assim, as pessoas não serão diretamente intolerantes a você quando você for falar de Cristo ou da sua fé, até porque tem um sincretismo muito grande. Então, às vezes, até parece que as pessoas estão dando ouvido para a gente, mas, na verdade, no fundo e no coração, elas estão frias. Você falou por aqui, às vezes, eu falo que nem entrou por um e saiu por outro. A palavra, ela veio aqui, fez a curva e passou porque a pessoa estava com o ouvido tão fechado que ela só fingiu que te ouviu. Então, às vezes, a gente tem essa falsa ilusão de que a gente vive tempos um pouquinho mais tranquilos e que Jesus vai demorar um pouco mais para voltar, porque a gente tem essa falsa ilusão do contexto social e cultural que a gente vive. Mas olhando para a questão de mundo, assim, eu acredito que está muito próximo do Senhor voltar, embora em muitos tempos, todo mundo achava que o Senhor voltaria naquela época e o Senhor não voltava.
Mas olhando assim, observando, a gente tem que estar sempre atento e preparado, porque a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe se é hoje, se é depois de amanhã, e a gente precisa estar pronto. Se a gente vai ter tribulação antes, tribulação depois, o importante é que tribulação vai ter. Então a gente precisa estar preparado. Pode falar, Elisângela. Eu só vou complementar o que você acabou de falar mesmo, que falou até, às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que hoje a gente não deve estar vivendo tão igual vivia um povo no tempo de Noé, porque Deus não destruiu ainda a terra e Jesus não voltou. Só que a Sim, resposta para isso está no próprio texto que a gente leu. Então, a gente pega lá o Gênesis 8. No verso 21, o próprio Deus, quando recebe o sacrifício de Noé, ele vai dizer assim, ó, o Senhor sentiu um suave cheiro e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque Deus castigou foi a terra por causa do homem. E sim, aí ele diz assim, ó, ele mesmo disse, porque a imaginação do coração do homem é má, e desde que o menino. Então, não vou tornar a ferir todo ser vivente como eu fiz. Então, o próprio Deus aqui, na aliança que ele fez com Noé, ele já está respondendo, não, nós não somos menos maus do que esse povo, pelo contrário. Deus disse que ele destruiu toda a terra, mas olha lá, ó, a imaginação e o coração do homem é má desde sua meninice. Então, ele não aniquilou aqui, porque até então, de todos os justos, somente não era justo, os filhos não eram justos. Né? sim, As noras não eram justas, então seus filhos também não seriam justos. Então, o próprio Deus aqui na aliança responde a nossa pergunta. Não significa que nós estamos vivendo tempos melhores. Eu acho que sim, hoje ainda está pior, porque a gente trabalhou outro dia na aula de teologia sobre inventores de pecado. E a gente tem ouvido tanto de pecado, tem dias que eu ouço alguma coisa e falo isso. Não é possível que uma pessoa tenha coragem de fazer isso. Não, não é possível a pessoa ter coragem de fazer aquilo. Então, eu fico imaginando, hoje o alcance, até mesmo o alcance da tecnologia, a maldade do coração do homem, ela torna um alcance tão longo, que mesmo que ela não pratique com as próprias mãos, ela pratica com seus olhos, e por isso Cristo sempre enfatizou a questão do pecado, inclusive com os nossos olhos, com o que a gente pensa, porque a gente coloca assim, na mente e instala no coração, não precisa praticar para ter culpado daquele pecado. sim, Então, Deus, o próprio Deus vai dizer assim, ó, eu não vou mais amar a sua terra por causa do homem, porque o homem é mau e pronto, acabou. A sim, imaginação do coração do homem é má. Então, ou sim, seja, nós pioramos com o passar do tempo, vai continuar piorando até que Jesus volte. Quando vai acontecer, a gente não sabe, mas tem que estar preparado todos os dias. Então, eu não vou entrar na discussão do pré e pós, porque minha linha de raciocínio vai para o outro lado também. Então, eu acho que isso não é sim, algo que eu preciso. Eu não vou jogar, porque eu acredito naquilo que eu li da minha forma. Mas eu prefiro sim, não expor algumas coisas, porque mesmo que eu tenha uma linha de raciocínio, é como você falou, algumas coisas não estão tão claras na Bíblia, não está tão explícito. sim. Então, ela dá margem para a gente pensar, e isso também não vai, eu não vou ter, isso não vai pôr em queixa a minha salvação, minha Ah, sim, parâmetro, né? Já que eu estou salvo pela graça, pelo sacrifício de Cristo, então eu posso pensar, desde que eu não fira o que está escrito, mas o sim, principal é, Jesus vai voltar e nós temos que estar preparados todos os dias. Olha, sim, exatamente. Muito bom. E é isso, gente. Assim, ali foi a execução de um juízo, né, no dilúvio, porque o Senhor viu a perversidade do povo e depois ali que o Noé, ó, Abraão, Adão, Noé, ele apresenta esse sacrifício ao Senhor e sobe como cheiro suave as suas narinas. Ele fala isso, né, que ele não vai mais punir a terra por conta do homem, porque o homem é pecaminoso, o homem é errante. Mas uma coisa, um detalhe muito importante que eu queria trazer para vocês, né, porque vai falar que ele salvou Noé porque Noé era justo, né, e Noé andava com Deus. Mas a sua esposa, os seus filhos, depois a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente no capítulo 9, que um dos seus filhos não era nada justo, a gente dá para ver que existe a perversidade nele, e o quão é importante, como eu tinha falado na semana passada, a gente se manter fiel ao Senhor, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tudo bem que a gente sabe que não vai vir um dilúvio de novo, a gente já sabe que isso não vai ocorrer, mas a gente vive num momento de mundo em que catástrofes estão acontecendo, porque a intervenção humana na natureza está demais.
Então, às vezes, não é nem juízo de Deus, não é nem porque Deus está querendo, mas que permite, né? Mas é porque o ser humano já, gente, ocupou demais, a Terra precisa respirar. Não tem, a gente vive numa selva de pedra em São Paulo, quase não tem área verde. Enfim, o ecossistema está em colapso por conta do homem. E tragédias podem vir a acontecer. A gente não vê aí quantas usinas, barragens estouram, ou lugares que sofrem com alagamento. Enfim, nós estamos sujeitos a tragédias. E quando a gente olha para Noé, é por causa dele, porque a família dele não era justa, ele era justo. Por causa de um, que tinha um naquela casa que era justo, toda a sua família foi salva. Então, assim, por isso que também é importante a gente ter uma vida de piedade diante do Senhor, sabe? Buscar, de fato, andar com o Senhor, ter um coração que busca agradar Ele, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. A gente não sabe se pode acontecer uma tragédia ou algo do tipo, mas a gente crê também que o Senhor pode olhar para nós e falar assim, não, peraí, esse daqui me serve, sabe? Esse daqui tem buscado a mim. E eu posso ser, peraí que eu vou poupar a casa dessa pessoa. Não sei se vocês viram na cidade no sul recentemente que teve algumas catástrofes e tiveram algumas casas que parece que nem estavam inseridas naquele contexto de destruição, porque essas ficaram intactas, não foram tocadas nem por tornado, nem por enchente, parece que não aconteceu nada. E eu vejo como o Senhor, ainda nos tempos de hoje, guarda as pessoas. Então, para vocês verem, sabe, não é porque não vai acontecer um dilúvio que eu falo assim, Noé foi uma exceção à parte, não vai ter dilúvio de novo, não precisa ser igual a ele. Mas nós estamos inseridos em contextos em que coisas podem acontecer. Então, a gente tem que olhar para ele, usar ele de referência de que, ainda que toda a minha casa seja injusta, ainda que as pessoas que estão à minha volta não tenham um comportamento que agrade ao Senhor, eu posso ser o meio pelo qual promovo a salvação e a oportunidade para eles. Amém? Pode falar, Newton. Eu queria retomar um trecho que você falou aí, e eu também queria só, é, como é que eu posso dizer? Tirar uma dúvida se realmente aqui nesse grupo a gente pode falar esses temas polêmicos, essas coisas assim, ou se não, né? Se é melhor não, porque, não sei, pra mim não poder passar dos limites aqui. Ah, tá. Não, o que eu sempre falo para todo mundo aqui é para a gente ler a Bíblia, ler o que está escrito e falar de fato e fazer as afirmações do que está escrito. A gente pode conjecturar? Pode, estamos aqui conjecturando várias coisas. Tem algumas conjecturas que são mais polêmicas, outras nem tantas. Por exemplo, quando a gente foi lendo aqui, tem alguns assuntos na palavra que vai ter algumas pessoas que têm uma visão que de fato é muito polêmica, que nem eu até falei com algumas pessoas que vieram me procurar, eu falei assim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sei dialogar. Se alguma pessoa for influenciada pelo meu pensamento, que eu não tenho base para poder explicar e fundamentar ele, eu não quero ser responsável por desvirtuar o pensamento de outra pessoa. Então, a gente pode ser prudente em expor o que a gente vai expor, desde que a gente tenha algum embasamento para embasar a nossa dúvida, porque eu digo que até a nossa dúvida tem que ser embasada, se não tiver nenhum embasamento, vai ficar um pouquinho complicado. Mas se você tem embasamento para ter a sua dúvida, pode falar abertamente. Fala, não, mas eu li ali e lendo esse texto, me deu a entender isso. Porque aí aqui a gente vai poder vir e falar isso. Não, mas tem esse texto, e a gente vai juntos. Porque a ideia também é essa, né? Um ajudando o outro, que a Elisângela falou aqui agora. Então a ideia é se ajudar. A única coisa que a gente não quer é criar debate, né? Tipo, a minha opinião é mais importante. Não, o que importa é a Bíblia. O que está no campo da conjectura, a gente vai conjecturar, mas só deixar muito claro que é um pensamento particular, é uma conjectura e não está na palavra, e todo mundo tem que ter maturidade para saber separar as coisas, mas pode falar à vontade. Fica à vontade aí para falar. Acho que debate eu não partiria para isso não, mas porque a gente não tem um espaço onde a gente pode, de fato, tirar dúvidas, assim, ser sincero no Sim. seu pensamento, sincero naquilo Não, que acho que você, esse é o espaço. entendeu? Então, eu acreditava e acredito que aqui seja um espaço para isso. Aí você falou assim, por causa de um homem justo, Deus salvou a família, né? É, Aí eu sou um pouco radical no sentido da frase, né? Porque Sim, a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, eu escutei bastante, principalmente na igreja mais pentecostal, assim, que através de uma pessoa, Deus iria salvar toda a casa, né? sim, E aí tem pessoas que viviam anos e anos dentro da igreja e a família nunca era restaurada, né? sim, Então a pessoa ficava naquela promessa, cadê essa promessa? E aí,
pensando nessa frase, porque Noé, é, 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 Deus imputou sobre ele a justiça e a família dele ali foi poupada daquela Sim, tragédia, né? Mas eu não sim. sei dizer, não me recordo agora, se a família dele foi salva, no sentido de salvação, Ah, sim. Ah, muito bom o seu ponto, Vitor, porque o né? que a gente está falando aqui é da salvação da tragédia, né? Não da Uhum. salvação da alma. Então, ali eles foram poupados, acho que essa é a palavra melhor para usar, eles foram poupados da tragédia. Então, o que eu quis dizer também é isso, é mais da questão de ser poupado desse juiz, eles foram salvos, isso mesmo. Do próximo a gente não está sabendo ainda, só lá no céu, quando a gente chega lá, para ver se eles vão estar lá também junto com a gente. Mas eles foram poupados daquela tragédia, e aí nesse ponto que eu estou falando, porque assim, o Senhor pode, através da gente, né, alcançar outras pessoas. E também tem esse ponto, de fato, assim, eu ser a pessoa que vou começar a ir para a igreja, conhecer o Salvador, e através de mim, a minha família, as pessoas que estão à minha volta, serem salvas também. Mas aí tem o ponto também do livre-arbítrio, né? Porque vai depender se as pessoas querem assim, estar abertas, né? Pelo menos a conhecer ao Senhor. Porque às vezes o Senhor até tem um plano de salvação para a família através daquela pessoa. Às vezes não é nem mentira, né? Mas do que uma outra pessoa pode ter falado ali para ela, mas as outras pessoas não quiseram ouvir, então tem esse ponto, né? Que às vezes o Senhor quer salvar, mas as pessoas não querem ser salvas. E aí tem a questão do livre-arbítrio, mas o que você falou é muito importante, eles foram poupados, não salvos da questão É, da salvação da alma. porque assim, eu me considero um pouco, assim, pelo menos no mínimo, um pouco questionador e intelectual, assim, né? E aí eu Sim, ouvi e já me chamou a atenção, porque eu sei que tem muitas. Antigamente eu tinha mais dúvidas e eu não perguntava, né? Não questionava, sim, não perguntava. Então não tinha pessoas para poder fazer isso. E aí eu acredito que também pode ter pessoas aqui no grupo que tem essas dúvidas, ouve essas coisas e acaba não falando, né? E aí eu sim, pensei que é bom esclarecer para não ficar, sim, para não ficar maldito, né? sim. Não, mas é ótimo o que você disse também. Acho, até eu não lembro, acho que você não tinha entrado ainda. O Bruno trouxe umas discussões muito ótimas para a gente nos primeiros dias também, de algumas dúvidas muito sinceras que ele tinha. O Ronaldo, também, hoje ele não está aqui, eu acho, trouxe algumas dúvidas bem legais para a gente também. E esse daqui é o espaço justamente para isso, porque eu sei justamente assim, o que que acontece. Quando eu fui começar esse trabalho, eu comecei ele, na verdade, em 2019, na casa da minha tia, com as minhas primas, e era uma roda de conversa de umas 5, 6 pessoas. A gente se reunia semanalmente, porque algumas pessoas tinham um pouco mais de dificuldade de ler a Bíblia mesmo, de entender e de saber onde estava encaixadas as coisas, e eu tinha um pouquinho mais essa facilidade, então fui começando a fazer esse trabalho. Depois, envolvida mais em alguns trabalhos da igreja, da educação, né, principalmente, com os cursos, as pregações, as pessoas vindo perguntar algumas coisas para mim, eu via que as pessoas tinham algumas dúvidas que às vezes eram até, para mim poderia parecer simples ali, que eu tinha um pouquinho mais de facilidade de compreender algumas coisas, mas ainda tenho muitas dúvidas que não tenho respostas ainda, estou buscando elas. Mas eu via que tinha muitas. Eu até falei com o pastor Asninho, que eram dúvidas muito soltas, que o curso do discipulado não responderia e também o curso de teologia não responderia. Que era essas dúvidas mesmo do que está no texto, e contextualizar, a gente entender a linha do tempo, como que são encaixadas as coisas, e como que as coisas vão se adicionando umas às outras. Porque às vezes a gente não tem esse hábito da leitura corrida, ou até na leitura corrida não tem como decorar tudo, a gente perde a linha do raciocínio um pouco, né? E às vezes a gente cria essas dúvidas, e é normal. Então, gente, é por isso que eu falo, não tenham medo de perguntar, e convidem outras pessoas também para estarem aqui com a gente, porque às vezes essas outras pessoas têm uma dúvida que a gente nem imaginou, poderia ser uma dúvida, e a gente pode esclarecer a pessoa e às vezes tirar aquele peso da pessoa, né, de carregar aquela dúvida que é a vergonha de perguntar. Ou também, a gente tem pessoas aqui na nossa igreja que eu falo que são muito instruídas. Graças a Deus, a gente tem bastante pessoas instruídas aqui que estão caminhando com a gente, estão ajudando bastante, mas a gente tem mais pessoas que têm experiências pessoais também para também a responder as dúvidas. Então, motivem as pessoas a estarem aqui, porque justamente esse espaço é para isso, é para a gente ler e falar assim, e aí, o que vocês acham? Gostaram? Vocês têm dúvida? Para a gente poder esclarecer. E as suas perguntas e os seus apontamentos foram ótimos, porque, por exemplo, eu nunca tinha pensado que poderia haver essa possibilidade de dúvida, que você trouxe, por exemplo, da associação com lá na frente. Nunca tinha pensado por esse caminho, porque a minha linha de raciocínio sempre foi para um outro lado. Mas
Achei muito bom. E é até bom a gente entender também que tem pessoas que pensam, às vezes, diferente da gente, porque às vezes a dúvida é legítima e às vezes faz até sentido também abrir os nossos olhos para algumas novas possibilidades que a gente não pensou, né? Muito bom, gostei. Você quer falar mais alguma coisa? Se tiver mais alguma dúvida, pode falar também. Não, por enquanto, isso aí. Vou esperar na segunda parte que é chegar das filhas de Noé. Mas é só pra. A Sueli que tá aí, eu convidei ela. Ela tem bastante dúvidas também. Então, Ah, Sueli, fica à legal. vontade aí, viu, Sueli, pra tirar as dúvidas, perguntar. Lá no trabalho, ela pergunta demais. Então, aqui é Ah, pra você ela achou seu aprender lugar, também. Sueli. Aqui é o seu lugar. A única coisa que eu falo, Sueli, é que eu não sei de tudo. Pode ter coisa que eu não vou saber te responder. E aí eu vou pegar e vou anotar a sua dúvida, vou atrás da resposta e trago na próxima semana. Porque a gente não sabe de tudo. Eu não tenho todas as respostas na ponta da língua. Mas se você tiver dúvida, se tiver. Sou muito tímida, fica tranquila, não precisa abrir a câmera se você não quiser, mas se quiser digitar também aí no chat, ou se quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade, tá bom? Porque aqui é o lugar para você tirar as dúvidas e sair toda esclarecida. A única coisa proibida nesse grupo aqui é sair com dúvida. Todo mundo é proibido de sair com dúvida. Todo mundo tem que sair daqui esclarecido. Que bom que você está gostando, eu tô feliz. Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu tô cheia de coisa para comentar aqui também, gente. Aí eu quero dar uma corrida. Bom, deixa eu falar para vocês algumas coisas que eu anotei. É, vamos ver aqui. Ah, sobre o capítulo 8, nos versos 20 e 21, quando vai falar que a Noé, ele ofereceu o sacrifício ao Senhor quando ele sai da arca, fala assim que o Senhor cheirou, né? Ele sentiu o aroma. E eu não sei se vocês sabem, porque eu aprendi isso já há alguns anos, mas eu acho que pode ser que tem alguma pessoa aqui que não saiba ainda. Mas o Senhor, ele não recebe a nossa adoração pelos ouvidos, quando a gente fala assim que a gente adora o Senhor, né? E ele está ouvindo a nossa adoração necessariamente. Não que ele não ouça, mas aí quem sabe explicar isso melhor é o meu irmão, gente. Um dia eu vou falar para ele entrar aqui só para explicar, mas se alguém souber explicar aí também, fica à vontade. Porque nossa adoração sobe ao Senhor como um incenso, como um perfume agradável às narinas do Senhor. E aí eu fui pesquisar o que significava esse cheirou, né, que tinha ali do... E aí fala que é como se fosse tipo aquele suspiro de alívio quando você sente... Sabe quando você tá num lugar tão abafado assim, aí vem aquele ar geladinho, assim, que é um refrigério que você até respira fundo, assim, dá aquele alívio que você fala assim, nossa, isso aqui agradou a minha alma. A expressão mais ou menos no hebraico quer dizer mais ou menos isso. Quando o Senhor ele recebe uma adoração pura e sincera, ele tem essa, como se fosse essa sensação, sabe, daquele respiro de alívio que afaga a alma. E o nosso incenso, a adoração, quando é feita ao Senhor, né, que queima a fumaça, né, sobe como incenso agradável ao Senhor, e ele se agrada do perfume daquela oferta. E aí, quando ele se agrada do perfume daquela oferta, vai e aí vai falar que esse versículo, né, ele reflete o poder de uma verdadeira adoração. Porque a partir dali, quando o Senhor ele recebe essa oferta, que aí ele vai comentar o que nós estávamos falando aqui. Depois, que aí é quando ele começa a tomar as decisões, e ele vai falar assim aqui, ó, no 21, 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais, enfim. E aí no 9, quando vai entrar, ele fala assim, ó, não, porque eu recebi essa adoração e eu entendi, não que ele não entendesse, mas o quanto o poder de uma adoração sincera, né, move ali, o Senhor decide fazer aquela aliança com Noé. E a partir daquilo ali, ele vai no capítulo 9 firmar a sua aliança com ele. Mas eu gosto muito também que ali tem o versículo 22, que parece até que está meio solto, né? Que ele fala assim, ó, enquanto a terra durar, ou seja, aqui, ó, Newton, que eu tinha falado aquela hora lá, enquanto a terra durar, ou seja, se ele está falando enquanto a terra durar, a terra tem um tempo finito, ela tem previsão para acabar. Sementeira e cega, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão. E aí ele está aqui estabelecendo também que as estações e os tempos pós-dilúvio não mudariam. Ela permaneceria da forma como era, as estações do ano, dia, noite, os prazos, ciclos da lua, céu, nada mudaria.
Então, e aí depois aqui no 9, quando ele vai falar de novo do pacto com Noé, o que eu achei engraçado, que lembram que lá em Adão ele tinha dado o domínio da terra para o homem? E aí ele vai fazer a mesma coisa aqui no 9:2. Ele vai entregar de novo o domínio sobre a terra ao homem. Ele fala assim, não, sobre tudo que está na terra estará submetido a você. E aí, mais para frente, no 9, no 9:11, ele vai falar sobre o fim da promessa pelo dilúvio, que não exterminaria mais a terra assim. E aí eu acho um pouquinho limitado, né? Porque antigamente, o povo, não sei se vocês já ouviram isso, mas quando eu era criança eu ouvia bastante pessoa falando assim, a primeira vez Deus destruiu a terra com água, a segunda vai ser com fogo. Aí depois eu até acreditava nisso, né? Nossa, o mundo vai acabar em fogo, porque acabou com água, agora vai ser em fogo. Mas, gente, é como se fosse a gente limitando a Deus, né? Ué, pode acontecer que acabar de várias outras formas. Não sei se vocês já tinham ouvido isso, de que a Terra na segunda vinda do Senhor acabaria em fogo, mas eu ouvia muito isso. E assim, é como se a gente limitasse, né? O Senhor é isso ou aquilo. Não, ele pode acabar com o mundo de várias outras formas. Ele tem poder para tudo. Ele pode querer só soprar. Fala assim, deixa eu dar uma sopradinha aqui, acabou com tudo. Aí destruiu foi com vento, nem fogo. O Luiz falou que ouviu bastante. Eu anotei aqui com essa aliança, o arco sempre que aparece. Sim, nossa, Elisângela, eu amo essa parte, eu ia chegar lá. E aí, lá no versículo 9:12, vamos ler. Fala assim, ó. No 9:12 diz assim, ó. E disse Deus, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós e entre toda alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Gente, quando vocês olharem para o céu e verem um arco-íris, lembrem-se dessa passagem. Porque, primeiro, não é o arco-íris, né? O íris tem um nome aí meio mundano, mas a gente fala assim dessa forma que é a forma mais fácil de identificar. Inclusive, queria fazer um convite para vocês. O que vocês acham de, da próxima vez que nós vermos um arco-íris no céu, ao invés de falar, olha o arco-íris, mas falarmos em bom tom, falar assim, olha o arco da aliança, ou olha o arco de Deus. Sabe por quê? Eu acredito que vai ser uma oportunidade imensa de nós evangelizarmos alguém. Às vezes até um próprio crente. Porque tem muitas pessoas que não conhecem. E eu tenho certeza que quando a gente fala perto de alguém, nossa, gente, olha o arco da aliança. A pessoa fala assim, mas arco da aliança, por quê? E aí a gente vai poder contar para as pessoas essa história, esse relato do que aconteceu. Quando vocês verem o arco no céu novamente, falem, olha o arco da aliança. Vamos tentar desmistificar um pouquinho o uso do arco-íris e voltar à sua origem. E é uma coisa que me emociona muito, gente, de verdade, porque a Bíblia fala que era por gerações eternas. Gente, o dilúvio foram há muitos mil anos atrás. E até hoje, todas as vezes que cai chuva do céu, quase todas as vezes a gente pode ver um arco da aliança na nossa frente. E a Bíblia fala que todas as vezes que ele apareceria, era o Senhor se lembrando da promessa que ele fez naquele dia para Noé, de que ele não destruiria mais a terra com água. Ou seja, passaram-se anos e anos, e o Senhor ainda, todos os dias, até hoje, ele se lembra daquela promessa que ele fez com Noé. Quando vocês verem aquilo ali no céu, lembre-se, nossa, o Senhor está se lembrando daquilo que ele prometeu para Noé, há muitos mil anos atrás, de que ele não destruiria a terra com água mais. Ele não ocasionaria o dilúvio. Gente, eu amo muito ter o privilégio, porque assim, teve a arca, mas a arca passou. Teve a arca da aliança, mas a arca passou. Teve muitas coisas, mas essas coisas passaram. Mas existem muitas coisas ainda que era de promessa que o Senhor fez para o seu povo, que a gente testifica até hoje. E olhar para o céu e poder ver aquele arco é ver o Senhor cumprindo a sua palavra. E por gerações eternas nós viríamos a marca da sua aliança com o seu povo. Então, quando vocês olharem para o céu, vocês verem o arco da aliança, gente, não deixa passar despercebido. Para um pouquinho e pensa, nossa, o Senhor está se lembrando. E agradeço, fala, Senhor, obrigado por ser fiel à sua palavra e por não voltar atrás. E ficarmos tranquilos, sabendo que não seremos povos diluvianos, tá bom? Novamente, que já passou. Mas é muito lindo isso, gente. Eu amo muito. Eu sempre falo isso. Eu e Steph nos usamos a seguinte frase. Fora o sinal da promessa da aliança. Muito bom. Ensinem as crianças de vocês. Vocês que têm crianças, ó, é muito bom. Ensinem já eles desde pequeno o que significa o que a gente conhece como arco-íris, né? Muito bom. Alguém quer comentar algo sobre isso? Eu tenho mais alguns comentários que eu quero fazer aqui.
Se ninguém quiser comentar, já vou seguir para a gente encerrar. Então, ó, quando a gente vai ver lá no 9:18, vai ser muito categórico aqui, quando fala o seguinte: e os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. E aí aqui a Bíblia já vai começar a introduzir a gente do que vai acontecer ali um pouquinho mais abaixo, que é quando Noé planta uma vinha. E aí eu gosto muito, porque esse Canaã, que é o filho de Cã, é ele quem vai dar um nome para a terra de Canaã. Ele vai ser conhecido o pai dos cananeus. Então, o povo cananeu, ele surge aqui, nesse momento, quando Cã tem um filho e chama ele de Canaã. A gente vai ver depois, no próximo encontro, a gente vai estudar os capítulos 10 e 11, tá bom? Aí vocês já anotam. E a gente vai ver algumas descendências. E, gente, não pulem, por favor. Eu sei que é um pouquinho chato ler, às vezes, um pouquinho, mas a gente vai entender como que o povo se espalhou novamente sobre a terra. E quando a gente for estudar aqui, a gente vai entender o nome de muitas cidades e de muitos povos que tem na Bíblia. Então, não pulem, tá bom? E aí, vai enfatizar um pouco mais sobre o filho de Cã, que é Canaã, que vai dar o nome da terra prometida, mais lá para frente. E o que, que é engraçado, né? Que eu até fiquei meio complexa, porque quando a gente lê aqui do 20 ao 29, parece uma passagem até um pouco difícil de se entender um pouco, né? Porque ela fala assim, ó, que Noé começou a lavrar sobre a terra e plantou uma vinha. Ou seja, eles já estavam ali na terra um tempo bastante, né? Para poder plantar, dar uva, tudo bem que eu vou dar um pouquinho mais rápido, mas eles já estavam ali, depois do dilúvio, estabelecidos por um tempo. Um comentário importante que eu queria fazer, só retomando rapidinho. Uma coisa que eu fiquei curiosa, que quando Noé está dentro da arca, que ele manda a pomba, e ela volta com um galinho de folha verde de oliveira, eu falei, gente, como a oliveira é uma árvore resistente, né? Porque a bichinha ficou submersa por um ano, e ainda quando as águas abaixaram, ela ainda tinha folha verde. Eu sabia que a oliveira é uma árvore resistente, que ela é centenária, que ela é muito resistente mesmo. Mas eu fiquei pensando, né, como que ela é resistente? Aí depois eu fiquei pensando, porque eu achava que tudo tinha sido destruído, né? Mas me fez repensar em algumas coisas, de que algumas coisas que não era ser vivente, né? Mas como as plantas, algumas árvores, elas conseguiram resistir ali por um bom tempo. Enfim, aí voltando para cá, para o 9, do 20 ao 29. E aí ele planta essa vinha, e é a primeira vez que a gente vai ver falando de vinho na Bíblia, né? Provavelmente ele já tinha essa prática antes do dilúvio, de consumir vinho, não se sabe. Mas para ele ter feito uma vez, eu não sei se ele teve essa ideia do nada de fazer um vinho e não sabia que esse vinho embebedava. Mas só sei que até esse homem que era perfeito, que era diligente, que andava com Deus, uma hora errou também. E aí para você ver, né? Que mesmo. E parece até uma réplica de Adão, né? Com o alimento de novo, ele erra também, dessa vez bebendo. Adão e Eva foram comendo, mas algo que parte do fruto também. E aí ele vai e erra também. Da mesma forma como também Adão ali errou, obviamente que não tinha as consequências e o impacto do que teve ali. Mas aí vai falar que ele ficou tão bêbado, tão embriagado, que ele habitava numa tenda, né? Essa prática não vieram da linha de Sete, se eu não me engano, é os Jabal, dos cananitas, né, da linhagem de Caim, que inventa as tendas, e aí eles levam essa cultura para depois, e na sua tenda ele fica nu, e aí o seu filho Cam, que fala que é o seu filho mais novo, entra na tenda e vê ele nu, faz saber aos seus irmãos do que está acontecendo, os seus irmãos, sem olhar, vão lá, cobrem o pai. Depois, quando o pai acorda e descobre, né, Noé descobre o que aconteceu, ele vai e amaldiçoa o filho, mas ele não amaldiçoa o filho, amaldiçoa no filho, o próprio Cã, mas ele amaldiçoou o seu neto, que nem tinha nada a ver na situação, mas ele vai e amaldiçoar o neto, falando, o seu neto será servo dos servos. Pior do que servo, né? Vai ser servo dos servos. E aí depois ele vai abençoar Sem, vai abençoar Jafé, mas a Canaã, que é filho de Cã, ele vai e amaldiçoa. Por quê? Alguns historiadores vão dizer o seguinte, eu não tinha entendido muito bem
essa passagem, né? Então eu fui estudar um pouquinho para entender o que que significava e por que que ele puniu tão gravemente, porque quando a gente olha assim à primeira vista, nem parece que tem algo tão grave ali acontecendo, né? Mas pelo que eu entendi, quando o Cã ele vai ver, ele entra na tenda e vê o seu pai nu, ele tem uma postura muito injusta com o seu pai, porque o seu pai está num momento ali de vulnerabilidade, excedeu ali o excesso, e ao invés dele cuidar do seu pai, de já cobrir ele, não deixar saber o povo do que estava acontecendo, ele foi para fora e num tom ali meio às vezes de zombar mesmo do que o seu pai estava passando, ele expôs o seu pai e quis falar para os irmãos num tom de zombaria. Então, ali, no caso, o maior erro dele foi porque ele zombou do seu próprio pai da situação em que ele estava, porque ao invés dele cuidar do pai ali, ou até instruí-lo, depois falar, ó, pai, aconteceu isso daqui e tal, não, ele fez os outros saberem do pecado dele no momento que nem ele estava consciente do erro que ele tinha cometido, e aí e por isso que ele é punido, porque ao invés dele cobrir, aí os outros irmãos, sabendo, entram de forma mais adequada, não olham para a nudez do seu pai, porque a nudez ali naquele momento só deveria ser vista dentro do casamento mesmo, né? Era uma coisa muito preservada. Então, eles não olham para o seu pai e cuidam dele. E aí, isso dá para a gente perceber que Cã, ele, ou Cão, né, como está em algumas palavras, em algumas bíblias, ele tinha ainda assim uma natureza que era um pouco tendenciosa, um pouco mais ao mal. Ele não tinha um coração tão puro ali, mas ele tinha um pensamento que era mais tendencioso à malícia, à maldade mesmo, de querer expor o seu pai, e o que ocorreu. E é o que algumas pessoas dizem que o fato de ele amaldiçoar Canaã é porque como Cã era o seu filho mais novo, e Canaã era o filho mais novo de Cã, era como se ele falasse, ó, o seu filho vai ser para desprezo seu, assim como você foi para mim. Então, por isso que ele despreza mais ou menos a descendência de Canaã. E aí embaixo a gente vai ver o que ele faz. Ele abençoa Sem, e aí quando ele abençoa Sem, ele vai usar a palavra Yahvé, que é o Deus de aliança. E, de fato, da linhagem de Sem, que a gente vai ver que continua a linhagem lá prometida da mulher, que vai vir Jesus, né? Então, de Sem vem onde vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Jesus, eles passam por essa linhagem. Jafé não se tem muitos relatos, mas num estudo que eu vi, diz que depois, lá em Saulo, muitos anos depois, né, o apóstolo Paulo, ele vai pregar para um povo que era dessa descendência de Jafé, porque lá fala que ele habitará nas tendas de Sem, né? E até onde tem relatos históricos dizem que não dá para se comprovar muito bem, mas que quando Saulo de Tarso vai pregar para esse povo que era descendente de Jafé, eles vão, de fato, fazem cumprir aquilo ali que o pai declarou sobre eles. E aí Canaã, que dá origem aos cananeus, tem essa promessa cumprida quando o pai fala que ele será servo dos servos. Quando Josué ele entra na terra prometida, ele fala que tem o povo cananeu, ele escraviza os cananeus que estavam por lá. Então se cumpre também aquilo que Noé declarou, sobre todos os seus filhos se cumprem. E aí eu fiquei pensando também, né? Como que é óbvio que assim, a gente não pode decretar nada, a gente não tem poder sobre isso, mas a gente pode declarar muitas coisas e proferir muitas palavras, a gente sabe que a palavra tem poder, a própria palavra fala isso pra gente. E o quanto que a gente tem que ser cauteloso naquilo que a gente declara ou espera sobre, ou profetiza sobre a vida do outro, do nosso próximo. Porque muitas das vezes pode se cumprir sim. Mesmo a gente ou amaldiçoando ou abençoando, né? Porque a língua tem poder. E a gente vê que aquilo que Noé falou para os seus filhos se cumpriu mais para frente. E aí, às vezes, a gente vai olhar lá para frente e falar assim, mas o povo cananeu está sofrendo e a gente não sabe por quê. É porque lá atrás tinha uma palavra lançada sobre aquela pessoa que era responsável por aquele povo. E é por isso que, às vezes, aquele povo está sofrendo, porque está subjugado a uma palavra que foi lançada sobre eles. Bom, eu acho que eu falei tudo sobre o que eu precisava, mas aqui o que a gente viu também de muito importante, que vai falar aqui nesses capítulos, que o dilúvio também, ele vai falar sobre a origem das novas nações, tá? Então a gente está vendo aqui que enfatiza muito o nome dos filhos de Noé, para a gente memorizar eles, e aí a gente vai ver também aí nos próximos capítulos, gente, que eu gosto muito dos capítulos 10 e 11,
A gente vai conversar sobre eles na próxima semana. A gente vai ver como que é o desenrolar dessa história. E também ali se consolida aqui no Gênesis 9 a identidade dos cananeus. A gente sabe que os cananeus eles se aparecem muito na Bíblia, né? Eles aparecem muito. O próprio Abraão, também, se não me engano, ele vivia em Ur dos Caldeus, né? Não era o povo cananeu, estou confundindo. Mas aí a gente vai ver de muitas histórias que vão desenrolar da Bíblia que tem um povo cananeu. E aí a gente agora já sabe aonde surgiu o povo cananeu, amém? Ele é um povo importante que a gente não pode esquecer aonde surgiu. Agora estão todo mundo memorizado? O povo cananeu é filho de Cã, que é de Canaã, que é filho de Cã, que é filho de Noé. E aí, de certa forma, todos nós aqui que estamos aqui somos descendentes de Noé também. Seja de cada um dos seus filhos, a gente nunca vai conseguir saber, né? Porque é uma linhagem muito grande aí para a gente poder reconstituir. Mas todos nós aqui somos de forma direta descendentes de Noé. Olha que legal. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Agora eu quero ouvir vocês, os últimos comentários, para que a gente possa encerrar o nosso encontro de hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem algum ponto que chamou a atenção de vocês? Meus pontos que me chamaram muita atenção foi quando a Noé ele faz a sua oferta, né? E o Senhor se agrada muito e ele fala no seu coração e toma decisões a partir da oferta que Noé apresenta. A questão da oliveira também, que eu fiquei, gente, muitos detalhes. E também essa parte aqui sobre o pacto, sobre o arco da aliança, para mim é uma das minhas passagens preferidas de Gênesis. E também essa curiosidade aqui sobre o finalzinho aqui da plantação de vinho, quando nós foi embriagado, que eu não tinha tanto entendimento, e aí eu só aceitava, falava, gente, é isso daí mesmo, não entendi, mas é isso daí mesmo. Aí dessa vez eu falei, não, pera, deixa eu tentar entender o que está querendo dizer aqui nas entrelinhas desse texto. Né, fui buscar saber também, gostei bastante de ficar esclarecido sobre esse tema. Verdade, não dá para saber minha linhagem, droga. Eu queria saber minha linhagem, montar minha árvore genealógica. Pode falar, Thiago. Bom, eu queria fazer só alguns apontamentos. Eu já tinha começado pelo final. Eu fiz um monte de anotações aqui dos últimos versículos, né? Do capítulo 9. Teve um tempo atrás que um pregador famoso, chamado Marco Feliciano, acho que a maioria aí deve conhecer, que em certa feita, numa pregação dele, acabou dizendo que os filhos de Cã, os descendentes de Cã, eram os negros. E aconteceu que a igreja aceitou e tudo, aconteceu. Só que quando ele virou político e acabou sendo escolhido como presidente dos direitos humanos, foram para cima dele com relação a isso. E acusaram ele de racismo. E até participou de um programa de professores de geografia, historiadores, massacraram ele por conta dessa fala dele, que eu acredito que se ele tivesse pelo menos feito uma pesquisa no capítulo 10, né, que nós vamos entrar na próxima aula, não quero antecipar a sua aula, se ele tivesse feito uma pesquisa no capítulo 10, ele teria explicado melhor e não passaria como racista. Por quê? Porque os filhos de Cã, ou Cão, né, como queiram, Cuxi, de Cuxi vieram os povos da Etiópia e da Núbia. O outro filho, Ziraim, eram os egípcios, de Puti era o povo da Líbia, e Canaã vieram os cananeus, os sidônios, os amorreus e os jebuseus. Então você percebe que eles habitavam na África e no Oriente Médio. Então, de uma certa forma, ele não está errado. Sim. Ele não está errado na sua fala. O problema é que, tudo bem, tem a parte lá da lacração, do povo chato lá, a minoria barulhenta, da minoria barulhenta que quis massacrar ele por conta disso. Só que se ele tivesse explicado melhor, porque deu origem a vários povos
de vários lugares, então não quer dizer que os filhos de Cã, ou os descendentes de Canaã, eram simplesmente negros, né? Porque era uma mistura de vários povos e deram origem aos vários povos. Tanto que de Misraim vieram os filisteus. Olha só que interessante. De um dos filhos de Cã vieram os filisteus. Então, de todo esse povo da Creta, então tem muita gente aí. Então, só para, se caso alguém pensar assim, eu sou descendente de Cã, que essa pergunta já foi feita uma vez na escola dominical, eu sou descendente de Cã, quer dizer que nós negros somos descendentes de Cã, de uma certa forma não está errada, mas a mistura dos povos fez com que nós pegássemos DNA de vários povos. Tem como a gente saber, não existe um povo aqui que é puro sangue, vamos dizer assim, né? Nós somos de puro sangue porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, a partir desse instante, nós sabemos a qual sangue nós pertencemos, né? Mas falando de ascendência e descendência, né, nós vemos que, sim, boa parte dos povos negros vieram de Cã, né? Então ele não estava de todo errado. Então não se sinta ofendido ou achar que os negros foram escravizados aqui no Brasil por conta da maldição de Noé com Canaã. Sim, Nossa, mas é muito bom o comentário que você fez, e de fato vai ser o que a gente vai comentar bastante no próximo encontro, que vai ser as origens dos povos, dos nomes da cidade. Gente, não falta, é muito, muito, muito legal mesmo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar sozinha pelo livro do Flávio Josefo, e ele foi fazendo essas conexões, gente, eu fiquei doida anotando as conexões de cada nome, de onde surge cada coisa. E aí isso vai voltar no assunto que a gente estava até voltando lá no início, né, quando a gente estava falando então das polêmicas, esses são os cuidados que, por exemplo, a gente tem que tomar, porque, por exemplo, o Marco Feliciano não soube embasar um achismo que tinha um embasamento, mas ele não sabia na onde embasar. Ele até achou certo, mas não sabia onde embasar. E aí ele fez uma fala equivocada, não soube se explicar, não soube se defender e acabou gerando todo um conflito. E aí a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, porque quando a gente for fazer uma afirmação, a gente tem que ter certeza que a Bíblia fala aquilo ali daquela forma. Nesse momento que a gente está aqui, a gente pode expor as nossas dúvidas, obviamente, porque aqui é justamente para isso, para a gente se ajudar a esclarecer. Mas olha como é importante, porque ele saiu como errado, foi massacrado, ele tinha razão e não soube se defender porque não tinha conhecimento bíblico. E aí isso vai ressaltar outra coisa, que quando a gente vai falar sobre um texto, fazer alguma pregação, a gente tem que ler o que o pastor Osnei sempre fala, a gente tem que ler o que está antes e o que vem depois. Porque às vezes as respostas que a gente não tem está antes e está depois do texto. Então, sempre a Bíblia vai explicar a si mesma, sempre vai dar todas as respostas que a gente tem. E aí a Bia até comentou aqui sobre a questão de escravidão, e aí a gente tem que lembrar também, gente, que escravidão não é só de negro. Tiveram muitos povos, inclusive na Bíblia, que eram brancos e que foram escravizados por outras pessoas. Vai ter na história depois do período pós-bíblico, na Idade Média, onde europeus e brancos foram escravizados por outras pessoas. Então, escravidão não se trata só de negro. Escravidão se trata de um povo que conquistou outro e submeteu um povo a seus serviços. E ao longo da nossa história, a gente vai ver, obviamente, teve muitos negros, teve, mas também teve muito branco escravizado. Então, escravidão não se trata só sobre negro. Negro não é um povo coitado, não é um povo sofrido, apesar de ter sofrido muito. Mas, gente, já passou, já. Aqui, ó, até porque os egípcios também escravizaram os filhos descendentes de Sem, exatamente, a escravidão sempre existiu e se trata de domínio. Exatamente, Elisângela, se trata de domínio. Não é sobre a questão da cor, necessariamente. Pode falar, bem. É que essa sentença que Noé, né, proferiu, não foi sobre em cima de uma raça, né? Mas foi em cima de uma nação. Em cima do erro de uma pessoa, né? Exatamente. Se a gente olha a escritura que a gente acabou de ler, e vai ver lá na frente, igual o Tiago falou, o que ele falou foi cumprido. Porque quando os israelitas eles entram na Terra Prometida, o que eles fazem com os cananeus? Né? Então, algo que realmente foi cumprido. Então, realmente,
foi uma fala muito infeliz, né, que ele teve, não soube explicar, infelizmente, porque tudo que a gente fala, eu coloquei escravidão ali, que eu ia explicar, eu falei: "Ah, não vou explicar que Sim, até explicar vai demorar muito". Mas é exatamente isso. Vários povos foram escravizados, e não quer dizer que a escravidão seja, somente em cima de negros, não. A gente viu o povo judeu aí na Segunda Guerra Mundial, que está bem pertinho da gente, que não está sim, longe, não é verdade? E foram escravizados, sim, né, dentro do Holocausto, dentro do contexto da guerra, sim, mas foi um povo escravizado, sim, infelizmente. exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas de fato que a gente fala, né? Porque às vezes a gente faz algumas afirmações e que não tem muito fundamento, ou às vezes tem fundamento e a gente não sabe explicar e a gente sai como errado. Enfim. Mais alguém quer fazer algum comentário? A descendência de Sem dominou os de Cã, quando entrou na Terra Prometida. Exatamente. Exatamente isso. E aí você vê que a sentença não era para um povo. Ele não falou assim, eu vou, todo mundo que nascer negro agora vai ser escravizado. Não. A sentença era sobre o erro de uma pessoa. Uma pessoa errou, ele lançou uma palavra sobre o erro daquela pessoa, condenando a sua descendência que viria, e aí vieram os negros fazer o quê, né? Foi coincidência, gente. O Gabriel comentou que gostou bastante da explicação do Arco da Aliança. Sempre bom saber que Deus não esquece de nós, exatamente. Muito bom, eu gosto bastante sempre de olhar pro Arco da Aliança quando está no céu. Mas tentem fazer isso, gente, que eu falei. Aqui é o povo de Israel foi o mais escravo que teve, exatamente, gente. Coitado do povo de Israel. Preso lá na Babilônia, preso não sei na onde, e aí leva cativo para não sei na onde. Enfim, gente. Mas eu gostei bastante de ter lido essa parte com vocês. Eu estou muito ansiosa de verdade para os próximos dois capítulos, que vai ser o 10 e o 11, porque eu já estudei ele, gente, e eu sou apaixonada por aquela genealogia, porque tem tantos mistérios ali, que eu acho que um encontro só não vai ser suficiente, mas vamos ver. Quero já até começar a estudar ele hoje, eu vou ver as minhas anotações que eu tinha feito uns anos atrás, para ver se sintetiza um pouco. Talvez eu traga até algum material aqui não sei se de geografia, se eu vou achar alguns slides, quem sabe a gente não traga para poder facilitar. Eu quero ouvir também, não sei se deixa eu ver aqui os nomes, não sei se a Suelen quer falar alguma coisa, a Luana também está aqui pela segunda vez. Luana, você quer falar alguma coisa? Está gostando? Queria te ouvir, se você quiser falar. E a Suelen também, não sei se você quer falar, Suelen, se você perdeu um pouquinho da vergonha. Eu estou em paz, amém. Luana, você quer falar alguma coisa? Tá em paz também? Tá tranquila? É isso, gente. Se alguém quiser mais comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, nós ficamos por aqui hoje. Gostei bastante do nosso diálogo. Espero que vocês tenham saído daqui sem dúvidas, com uma nova perspectiva da história de Noé, sobre o dilúvio, e vocês possam passar para outras pessoas. Procurem uma pessoa que você não conhece para poder passar esse conhecimento para ela, tá? E é isso, gente. Vamos tirar nossa foto. Vou postar lá no grupo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentem lá, fiquem à vontade. Vou deixar depois a gravação no YouTube, caso alguém queira consultar. Muito bom, Sueli. Pode compartilhar, aberto para todo mundo. Vamos tirar foto? Se alguém quiser abrir a câmera. Muito bom. Peraí, a Bia apareceu agora. Foi. Muito bom, gente. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.